Hoje vamos conversar, um bate-papo bem agradável, bem solto, com o Jorginho, ex-lateral direito, jogou em vários clubes, seleção brasileira, tudo que pôde ele jogou, e sempre com boas atuações e do maior nível possível. Depois se tornou treinador também de várias equipes, fazendo um bom trabalho, sempre desenvolvendo o futebol brasileiro, que é sempre a ideia, pelo menos daqueles jogadores que jogaram lá para trás, né? Raiz. Que a idade deu para ensinar a gente muita coisa sobre futebol, né? Principalmente aquele conceito de futebol que a gente adquiriu na base. Então, assim, as perguntas são bem soltas, pode falar o que quiser, pode responder da maneira que quiser, pode misturar as perguntas, não tem isso aí, é um bate-papo mesmo bem solto, não quero fazer nada igual que todo mundo faz, né, daquelas perguntas clássicas, não, são perguntas que vai interessar aquelas pessoas que conhecem futebol só de ouvir os comentaristas falarem, que nunca o comentarista foi dentro de um campo para ver um treino, chutar uma bola ou ver o que o treinador realmente trabalha, mas critica todo mundo, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para ele justamente é da base. Como é que foi a base, Jorginho, a sua base, a sustentação do seu futebol, pelo menos do meu, foi na base? Professor Zé Mário, é uma honra poder estar participando aqui contigo, a gente bater esse papo, né? Foi meu treinador, campeão no Kashima, um momento maravilhoso que nós vivemos. Aprendi muito com os meus treinadores de base. A minha base foi no América, comecei em 78, com 13 anos de idade, e saí do América já com 19 anos para o Flamengo. E eu lembro que o Djalma comecei eu poderia ter ido até antes, mas aí não estava liberando. Aí quando houve uma mudança de um dirigente do Flamengo para o América, aí acabou que ele já estava com esse esquema de me levar lá para o Flamengo. Já estava basicamente definida a situação, que o Flamengo tinha perdido o Leandro. Na realidade, Leandro não, o Júnior. Tinha acabado de sair o Júnior em 84, e aí eu fui para jogar de lateral esquerdo. Acabou que eu terminei jogando de lateral direito, né, porque o Adalberto estava muito bem na esquerda, e a zaga machucou o Moza e o Leandro foi para a zaga. Graças a Deus, porque jogar demais. Melhor lateral para mim de todos os tempos, ninguém, né? Porque eu costumo dizer que o Leandro, todos os outros são terrestres, ele é extraterrestre. Eu vou falar uma coisa. Jogar demais. Nós fomos jogar uma pelada lá em Vassouras, aí quando chego lá, Leandro, ele andando todo torto, aí eu falei, pô, veio participar, né? Aí, não, vou jogar, vai jogar, porque assim o jeito que já tá, sem brincadeira, Jorginho, jogou de lateral ainda, nem de zagueiro ele jogou não. Jogou muito. Acabou com o jogo. Jogar demais. Acabou com o jogo, impressionante. Impressionante. Né? Mas voltando aqui para a pergunta, então aprendi muito com os meus treinadores, inclusive meu primeiro treinador foi seu Djalma, assim, uma lenda no América, nas categorias de base. Assim que eu cheguei, ele olhou para mim e falou assim, porque ele perguntou, joga de quê? Eu falei, zagueiro. Ele falou, você está de brincadeira comigo. Meu apelido, inclusive, passou a ser gigante, porque eu era o menor do time. Ele falou, não. Pelo teu estilo de jogo, você vai para lateral direito. Então já teve uma importância muito grande a leitura dele. Ele sabia que eu tinha velocidade, que eu cruzava bem, que eu tinha um bom passe, um bom condicionamento físico. Ele já me botou para lateral. E então, assim, a minha base toda foi no América. Antes a gente trabalhava muito com essa questão dos fundamentos, né? Bater com a parte interna do pé. Então a gente fez muito isso, né? Mudou muita coisa. Isso a gente está vendo hoje, que eu sou treinador atualmente. Então eu estou vendo que tem jogadores que chegam no profissional sem uma base, sem os fundamentos básicos, de saber realmente que um passe mais curto você tem que dar com a chapa do pé, com a parte interna do pé. Para trás jogam bem para cá. Muito. Não, porque principalmente hoje mudou, porque hoje se usa muito o goleiro, né? Então os goleiros, esse jogo apoiado nessa questão de construção desde o início, desde o tiro de meta, mudou muito o conceito realmente de construir o jogo.
Então hoje o goleiro é muito usado e por isso muitos recuam, sem necessidade, porque o objetivo maior realmente é a gente entrar no campo do adversário, entrar numa fase em que você tenha a possibilidade de o mais rápido possível. Exatamente, e conseguir pegar de surpresa o teu adversário, porque se ele conseguir fazer com que os seus 10 jogadores fiquem atrás na linha da bola é muito difícil. A gente tem visto aí o Flamengo, que é uma das equipes mais qualificadas tecnicamente, como tem sofrido com algumas equipes que defensivamente são muito bem postadas. Então, se você conseguir fazer uma transição ofensiva, um contra-ataque rápido, melhor. Se não, é claro que você podendo, que se chama, hoje mudou tudo, né, professor? Na nossa época não tinha esse negócio de quebra de linhas. Hoje em dia, para você ultrapassar uma faixa de defesa, está muito difícil. Então, se você conseguir fazer uma transição rápida, facilita muito. Então, aprendi muito com os meus treinadores na base, conceitos importantes. O Edu, por exemplo, o irmão do Zico, foi meu treinador na base, foi meu treinador, inclusive, no Kashima também, né, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto. Foi alguém que me ensinou muito, era um cara taticamente assim, muito importante, inteligente, mas era um cara que fazia um ambiente muito bom, sabe? Criava uma atmosfera muito favorável para os jogadores. Então, foi algo que contribuiu muito para a minha carreira, também como treinador. Teve algum treinamento que você levou para toda a sua vida? Que você não, esse aqui foi importante, porque assim, quando me perguntam qual é o melhor treinador que eu tive, eu falo assim, todos, porque cada um me falou uma coisa na hora que eu precisava escutar. Né? Esse é um bom treinador, você está precisando escutar aquilo, o cara dá um toque. E eu citei já nas outras entrevistas sobre o Major Murilo de Carvalho, que ele falou para mim, eu dei 3 bolas, eu dei o passe comum, normal, certo, ele deu falta, nas 3 vezes. Quando eu olhei na terceira, eu falei, mas por que você fez o óbvio? O jogador que faz o óbvio vai ficar toda a vida no bom senso. Quando a bola estiver lá, você já tem que estar olhando atrás de você. Dominou sem olhar, já passou porque você já viu antes. Agora vai fazer o óbvio, vai morrer no bom senso, ele falou. Então, assim, são treinadores que falaram coisas para mim, depois o Pinheiro, no próprio salão, né, que eu sou oriundo do salão, muita gente falou coisas importantes. Eu acho legal. Você tem algum treinamento que você... O Edu mesmo, o meu treinador, que marcou a minha vida, porque eu estava para ser mandado embora da América, né? Quando eu subi do Sub-17, do juvenil para os juniores, eu ia ser mandado embora. Estava uma lista de dispensa, ficariam só 2 jogadores que inclusive seriam a seleção brasileira, na época Pardal e Alencar. E aí o Edu chegou e falou, não, quero testar todo mundo. Então ele foi, além de ter sido muito importante, ter me dado a oportunidade, era alguém que, assim, foi alguém que me melhorou muito como lateral, porque uma coisa ele falou, primeira coisa que você é um defensor, você não pode esquecer disso. Primeira coisa, você tem que saber marcar muito bem. A outra coisa é que você tem que atacar com força, quando você se transforma no atacante, mas não esqueça, principalmente bola do lado oposto, do lado esquerdo a gente ataca marcando, então sempre atento à marcação, não esqueça. Então foi algo que hoje eu levo para os meus jogadores, essa coisa de fazer com que a nossa defesa aqui postada, né, fica os 2 zagueiros, um volante, o que for, nós estamos atacando ali com 7 jogadores, ataca marcando. Eu não posso estar, meu zagueiro não pode estar de bobeira, meu zagueiro já tem que colar no atacante, um sobrar e o outro definir a situação no meia do time adversário. Então isso é muito importante, foi algo que eu peguei. Eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de subir para os juniores, então peguei essa coisa do Edu e uma coisa que eu tenho levado para a minha vida. E ele fazia isso, ele treinava isso, parava e falava, tá vendo? A gente está atacando aqui, mas a gente está de bobeira, está dormindo aqui atrás. Então é uma coisa que é um conceito importante de treinamento que ajudou muito na minha carreira e que eu passo para os meus atletas também. Mas o teu forte era justamente o cruzamento. Né? Sim, não tem a dúvida. Você aprendeu o cruzamento? Inclusive no juvenil eu tenho uma gratidão muito grande ao meu preparador físico, Paulo. Eu nunca mais encontrei preparador físico na época, gostaria muito, quem dera se ele visse, né, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, porque eu tenho muita gratidão, porque eu sempre quis cruzar muito bem e ter um excelente condicionamento físico. Só que o América não tinha condições. E para o treinador dar uma atenção especial, a gente tinha que ficar num horário, vamos supor, que a gente chamava de integral, né? Um full time ali, né? E o América não tinha almoço, era só um lanche que a gente tinha. E eu pedia para o Paulo me treinar 2 vezes na semana, terça e quinta,
justamente para eu melhorar minha condição física e eu melhorar meu cruzamento, porque eu precisava de ter mais precisão no cruzamento. Lateral. Exatamente, é o que precisa, um condicionamento físico bom, principalmente na nossa época, o momento certo de ultrapassar e ter condições físicas de voltar, mas quando chegar ali, tá cruzando muito bem. Então foi um cara que me ajudou muito, mesmo sendo um preparador físico, tinha essa visão da área técnica, ele falava, sempre que você for cruzar, eu quero que você olhe antes para você fazer o cruzamento, e me treinava constantemente, toda terça e toda quinta. A gente comia pão com ovo. Eu tenho até uma palestra que eu falo, tem uma parte que eu falo pão com ovo, porque o pão com ovo que eu levava era um pão inteiro com ovo, metade de mim, metade dele, a gente não tinha condição de almoçar, era o que a gente fazia. Então, o cara que realmente me ajudou muito. No Bom Sucesso, o Alfredo Abraão falava assim pro ponta. A gente tinha um Rubinho, que ele ia bem, ele é rápido, ia bem no fim. O pé tem que fazer a posição do afoice. Porque a bola tem que vir na cabeça do atacante, não o atacante correr de contra a bola. Porque hoje você vê a maioria dos ponta, laterais, tudo, dos caras que jogam pela lá, eles cruzam assim, ó, igual treinador e goleiro treina goleiro, né? Batendo a bola para o goleiro sair no alto. E essa bola, quando você faz assim, ela foge da cabeça do cara. Mas tem uma razão, né, professor? Hoje, como nós falamos, né, a gente vai entrar muito nessa questão da parte tática. Mudou muito. Então hoje você, por exemplo, poucos são os laterais que chegam em velocidade no fundo. Eu lembro até hoje o TV para mim, né, um grande treinador, mas assim, ele falou para mim, eu quero que você chegue no fundo e bata assim. Eu falei, professor, é impossível, eu vou cair. Se eu bater assim, eu vou ter que estar devagar. Ele falou, eu vou te mostrar. E ele mostrava, batia, eu falei, eu sei que é assim, a precisão é muito maior. Quando eu puder dar essa precisão, ótimo. Mas eu chegando no fundo, eu tenho que chegar com a foice mesmo, com a banana, com aquele arco em velocidade, porque não tem como. Então, mudou muito. Hoje, muitas equipes jogam esse jogo apoiado. Então, o lateral, ele não está no fundo. Quem está no fundo é o ponta, ele não tem muita ultrapassem. Mas o ponta pode fazer esse cruzamento. Pode fazer, mas então, poucos são aqueles que estão jogando hoje com a sua perna direita, é o contrário, é o direito que está na esquerda e o esquerdo que está, o canhoto que está na direita, porque ele está cortando para dentro e batendo para gol ou fazendo esse cruzamento em direção ao gol bom, que pode sair um gol, até mesmo sem ter uma casquinha, mas eu acho que nós temos que ter duas possibilidades. Você pode usar o teu ponta pelo lado direito com a perna direita, que ele vá no fundo, ou que o teu lateral chegue no fundo. Eu joguei contra o Atlético Mineiro, por exemplo, né, do São Paulo, e pelo Coritiba joguei, não, treinei, né? Nós jogamos contra eles, e o Guga, lateral direito do Atlético, ele não passava, não ultrapassava a função do ponta, do extremo, como se chama hoje. Ele era obrigado, quando estava atacando, vir por dentro. Cara, eu não conseguiria assim, eu dou toda a liberdade, tudo bem a minha forma de jogar, eu gosto mais que o meu lateral espete mais e o meu extremo, o meu ponta venha mais por dentro, mas ele também tem essa liberdade de ir por fora. Então, quer dizer, eu acho que hoje a gente, por causa do nosso sistema, nossa preferência no sistema, alguns treinadores estão deixando de dar liberdade para um jogador, por exemplo, o Guga, que é um excelente cruzador, ele bate muito bem na bola, então ele poderia muito bem chegar no fundo, mas ele vai muito por dentro. A gente vai sair do roteiro aqui que eu tinha feito, porque você tocou num assunto muito importante para mim hoje no futebol. Em 1965, 66, que eu joguei no Bom Sucesso, no juvenil do Bom Sucesso, nós tínhamos um treinador, o Major Murilo de Carvalho, que eu já citei aqui, que ele colocava o ponta esquerda na ponta direita e o ponta direita na ponta esquerda, porque os dois tinham um chute muito forte. Então ele já combinava com o centroavante para ir no rebote do goleiro. Os caras driblavam para o meio e metiam no gol, não queria saber. Não é novidade então o que está acontecendo agora. Não é novidade. Agora, se você, eu acho que você vai concordar comigo, você foi zagueiro, porque lateral é um zagueiro, eu joguei zagueiro também. É um zagueiro. Qual é a pior bola para o zagueiro? A bola na linha de fundo. Se você vai na linha de fundo, com o pé direito, do lado direito, e você cruza a bola na linha de fundo,
os zagueiros são todos de frente para o gol Exatamente. e o atacante de frente para o gol. Está indo de encontro a ele. Né? Agora, se você pega essa bola e cruza de perna esquerda, os zagueiros estão todos de lado para a bola, de frente para a bola, e quem está mais de lado é o atacante. Então, isso aí traz uma dificuldade para o atacante. E aí eu vou contar um lance da máquina de 75. O Cafuringa ia no fundo, rápido, chegava no fundo, pum, cortava para trás e metia de esquerda. Os atacantes que estavam indo para lá, quando ele cortava para trás, estavam voltando, ele cruzava na área. Aí os atacantes falaram assim, ó, se você for no fundo e voltar com a bola para o meio, nós não vamos mais na bola. Aí ele não acreditou. Aí chegou no jogo, ele pum, cruzou para o meio, os caras viraram de costas, ele cruzou a bola, tá todo mundo saindo da área de costas sem olhar para a bola. Os atacantes. Ele nunca mais fez isso, porque o jogador, toda vez que você cortava, voltava, a gente está numa situação boa em relação aos atacantes. Para definir, para... Então, assim, o ponto esquerda, na minha opinião, o ponto esquerda ser destro e o ponta direita, o cara da ala direita, né? Ponta direita é a expressão. O cara da direita lá ser canhoto, eu sou a favor. Quando você tem o Messi, tem o Neymar. Porque nenhum dos dois cruzam bola. Eles driblam para o meio e vêm para o meio. E vem no drible, ninguém pega a bola. O Messi não pega a bola, vai lá, pega para a esquerda e cruza. Eles vêm para o drible. Aí outra coisa. Agora... por exemplo, a gente pode falar claramente, né? O Flamengo hoje é a equipe, né, do momento, campeã. O Everton Ribeiro joga pelo lado direito e o Arrascaeta ou o Bruno Henrique jogam pelo lado esquerdo. Né? O Everton, é claro que ele vai cortar para dentro. Você tem a característica. Por isso que você precisa de um lateral que chegue para cruzar, porque ele não é uma faixa de campo que ele vai ocupar muito bem. E ele não cruza, ele vem para o meio. Exatamente. Não, ele pode até cruzar, chegando lá e cruzar, mas normalmente ele vai cortar e cruzar de esquerda. É diferente. Né? O Everton, quando ele vem corta para a esquerda, ele dá o passe. Sim. É diferente. Ele olha e mete a bola no cara. É diferente do cara ele cruzar. Dá um excelente passe, tem muita qualidade. Passe, né? Muita qualidade. Mas se o Everton joga do lado direito, como é que você vai fazer esse cara para cortar para dentro? Não tem como. Você vai usar ele muito forte. Mas hoje é muita característica. O jogador está treinando já sempre com a perna trocada. E aí ele tem mais dificuldade de adaptação no seu próprio lado. Por isso que aí sim, você tem que ter as duas possibilidades. Você pode trabalhar tanto com o pé trocado ou o pé bom ali, para que ele possa ter um cruzamento. Senão você tem que ter um lateral para realmente passar e fazer esses cruzamentos. O nosso papo é justamente isso que eu quero, essa discussão do futebol de hoje. Você citou uma coisa aí de atrasar a bola porque o goleiro também está passando o jogo. E eu tenho outro pensamento sobre isso aí para discutir com você. Porque você está atual, né? Está trabalhando. Eu acho que isso aí, quando o cara atrasa para o goleiro, é falta de qualidade técnica de enfrentar o cara. Porque o nosso tempo que eu digo, até mesmo eu como treinador, a gente incentivava o cara, vai para cima do cara, pô. Esse Michael do Flamengo, dá pena dele. Porque eu conheci o Michael lá em Goiânia. Eu indiquei ele para alguns clubes aqui no Rio, ninguém quis trazê-lo porque tinha que botar ele em algum lugar e não queriam pagar. E agora ele veio para o Flamengo. Porque ele é um cara que vai para cima e dribla. Só que no Flamengo ele se acanhou. Né? Tá faltando alguém que dê apoio a ele, que conhecesse ele, vai para o drible. E ele dribla e ainda mexe com o lateral. Ele fala, vou te dar uma caneta, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. No outro dia ele deu um drible aí, foi todo mundo em cima dele e brigou com ele, até o time do adversário, porque ele deu um drible bonito no cara. E daqueles que passam o pé por cima da bola, que o Garrincha hoje não jogava, né? Porque... Exatamente. Ó, eu ia falar aqui sobre o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não jogaria, porque até mesmo deu uma entrevista sobre isso, falando sobre isso lá no canal do nosso querido amigo Zico. E o Zico falando sobre isso, teve um momento que a gente discutiu, que a gente estava reclamando do Renato porque ele estava driblando demais, mas era o jogo dele, a gente não entendia, era o jogo dele. É o jogo que decide. Ele perdia 2, 3, 4, mas ele decidia no quinto. Então, essa liberdade, exatamente, essa liberdade o cara tem que ter. Assim, vamos por parte. Essa questão do goleiro, né? Você falou da questão do goleiro, que a gente tem usado muitos goleiros hoje. Às vezes, sim, desnecessariamente, um zagueiro, ele é só ter a tranquilidade, ter a confiança
em ter a calma necessária e olhar como está a equipe adversária e esperar para essa quebra de linha, para você dar o passe, ultrapassar aquela zona de marcação. E aí simplesmente jogam no goleiro por confiar no goleiro, mas atrasou. Por que não tem sido feito muito essas ligações diretas? A ligação direta faz com que, primeiro, você precise ter um cara. Aí eu estou trazendo o Flamengo porque é uma equipe muito conhecida, fica mais fácil. Você tem o Bruno Henrique, é fácil você fazer uma ligação direta, porque ele vai ganhar na cabeça. Mas se você não tem o Bruno Henrique, um time que faz uma ligação direta constantemente vai perder essa bola. Se eu cortar você. Tá bom, no Flamengo tem o Bruno Henrique, aí o zagueiro está com a bola no meio do campo, aí não sabe o que faz, aí atrasa para o goleiro. Aí o atacante que veio nele passa aí no goleiro, aí o goleiro vai e chuta para a área do adversário. Então, em uma situação dessa é necessário. Por que ele está ali mesmo não meteu para ele meter tocou? O que acontece? Qual é o nosso tipo de treinamento? Tocou, está certo, isso é muito bom. Tocamos no goleiro. Os zagueiros automaticamente têm que se movimentar, porque se ele tocar e ficar parado, ele tem que sair, entrar um volante, que a gente chama de saída de 3, para dar opções. Não quer dizer que ele vai conseguir sair, mas as opções que ele tem são muito maiores, assim como está acontecendo. Antes a gente tinha que sair com a bola fora da grande área, hoje você não precisa. Tocou, saiu. Então, por isso, muita gente está tocando curto, aí chama, né? O estilo Barcelona. Chama o adversário para cima, o Diniz faz isso muito bem, para aí você justamente surpreender o adversário. Você consegue quebrar a primeira linha, a segunda linha de marcação, você está com um boqueirão, tá o time totalmente aberto e você consegue jogar. Você deu esse chutão, mas é uma possibilidade, você pode usar como uma arma, o chutão por chutão para disputar, não vale a pena, mas agora, se você tem, voltando novamente a falar, jogadores de velocidade, você falou do Michel, a gente está falando aqui do Bruno Henrique, jogadores de velocidade, você joga justamente na zona, nas costas da zaga, que aí uma entrada em facão em velocidade, tudo pode ser feito. Agora, você dá para o goleiro, simplesmente para o goleiro também ser apertado, ser pressionado, e ele dá um chutão lá para frente, é desnecessário, é muito mais fácil você tentar encontrar uma possibilidade de quebrar a linha, a primeira linha que normalmente a primeira linha de marcação é feita com 1 ou 2 homens no máximo. Poucos são aqueles que colocam 3 jogadores para marcar em cima. Então, se você conseguir fazer isso, naturalmente facilita. Eu vou tocar em 2 assuntos que você rebater para a gente discutir. Um é do Diniz. O primeiro que eu tenho visto bastante, vai bater um escanteio, a defesa rebate, aquele sobra, pega na bola, se atrapalha, mexe no goleiro. Os zagueiros estão tudo na área lá, esperando a bola, não vai. Aí bota o zagueiro. Aí o atacante que veio nesse sobra, ele vai direto no goleiro. O goleiro tem que se desvencilhar da bola. Aí o goleiro, pum, joga lá na área. Os zagueiros já estão voltando e não tem ninguém na área. Isso acontece aí, eu tenho... Não, além de tomar gol muitas vezes, né? Coloca no goleiro, o goleiro pode ser bom. Tem vários goleiros muito qualificados. Mas se ele for pressionado, eu tenho a minha forma de trabalhar. Eu gosto de sair jogando, construindo, né? Mas eu não sou imprudente. Eu falo, tem equipes que são muito qualificadas também ofensivamente. Por exemplo, no Coritiba eu cheguei a fazer uma marcação homem a homem. Eu falei, a única possibilidade que eu tenho realmente contra essa equipe é fazer uma marcação contra o Santos. Estava perdendo para o Santos de 2-0. Pressionamos o Santos do Cuca, conseguimos fazer, perdendo 2-0 não, esse jogo foi empate. Perdemos pro Grêmio de 2-1. Estava perdendo pro Grêmio de 2-0. Eu falei assim, a gente está com medo de quê? Vamos pressionar os caras, marcação homem a homem lá em cima. Coloquei o Diniz, que é o centroavante que agora voltou pro Rodrigo Muniz, que voltou pro Flamengo, jogador rápido, veloz, pressionou o time do Grêmio, os caras não conseguiram. O time do Grêmio tem muita qualidade, sai jogando muito fácil, mas não conseguiu jogando com a gente. Mesma coisa aconteceu com o Atlético Mineiro de São Paulo. Ganharam a gente de 1-0 num lance que foi um pênalti, infelizmente o VAR que deu, mas assim, eles pressionaram a gente o tempo todo, tiveram um grande jogo no primeiro tempo. No segundo tempo nós massacramos os caras. Por quê? Porque a gente só acreditou. Acreditei, coloquei realmente marcação homem a homem, não tem jeito, não sobra ninguém. Meus zagueiros eram rápidos, velozes, bons marcadores, eu coloquei realmente à frente,
fomos dentro dos caras, conseguimos pressioná-los, eles não conseguiam sair jogando. Por pouco a gente não consegue fazer um gol com uma dificuldade que o goleiro tinha porque era pressionado. Então, se não dá, realmente a equipe adversária está muito bem, é mais fácil fazer uma ligação direta. Por exemplo, o time do São Paulo saía muito bem, né, com Daniel Alves. Uhum. Se eu vou jogar contra o São Paulo, eu marco lá no meio do campo. Vai lá, sai. Uhum. Vou marcar no meio do campo. Se eu vou lá, os caras saem bem, São tem estratégia para sair. Uhum. E tem até drible, Uhum. que o Daniel Alves, assim, ele não é um super craque, na minha opinião. É um jogador bom, né? E tem um bom passe, Muito né? bom passe, E com a experiência que ele tem, o passe melhora, né? Uhum. Quanto mais velho, você melhora. Eu acho que o Daniel Alves, lateral, um Ele tem uma cracaço, visão, né? Lateral direito, um cracaço, jogou com a gente na seleção Eidung e tudo. Como meio campo, muito bom jogador. E é isso, tem um excelente passe. É um cara que não se apavora. Por quê? Trabalhou no Barcelona há muito tempo, ele não se abafa, se Tem uma afoga de visão de jeito jogo nenhum. muito boa, a rapidez do raciocínio, a bola veio, ele já tocou, Por já isso saiu. que ele saiu com o Daniel. Né? Então, mas se é eu difícil tenho- marcar o time dele, justamente. Mas eles se incomodam quando você fica atrás. Deixa eles sair numa boa. Porque ele tem que passar ali no meio. Para que você vai perder já 2, 3 jogadores? Porque eles envolvem 2, 3 jogadores e vem embora. Eu já usei 2 estratégias contra o Diniz. Uma eu já pressionei por eles errarem, aconteceu isso com o Vasco, né? E também já marquei um pouquinho atrás justamente por eles não gostarem de ter uma equipe realmente assim conservadora, uma equipe que não vai propor o jogo, vai ser reativa, eles têm dificuldade. Vocês pensam que o Jorginho vai ficar só nisso aí? Não, são 4 partes. Sábado tem mais uma. Depois quarta, depois outro sábado. Presta atenção, hein? É legal pra caramba, pô.